Olá, muito boa noite. Fico animado. É um prazer estar aqui com vocês hoje para ouvir o nosso convidado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Instituto Montenegro Raman pela iniciativa desse projeto tão bacana. Lembrando que hoje a gente está aqui, mas isso está sendo filmado e depois vai ser disponibilizado no portal da Montenegro Raman, que tem um acesso de 100 mil pessoas durante o ano. Então, um projeto bem bacana, vai se criar um acervo aí, bem interessante. E queria agradecer também ao Instituto por ter me convidado para fazer isso e ter me dado a chance de conhecer um pouco mais sobre esse autor. Eu conhecia parcialmente o seu trabalho, mas acabei fazendo uma pesquisa e li a biografia dele lançada pela coleção Aplauso. Uma tentativa de não fazer feio hoje aqui, espero que funcione. E foi uma leitura muito prazerosa, muito gratificante, sobretudo muito estimulante profissionalmente. Ele tem uma trajetória impressionante, não só pela abrangência, pela diversidade do trabalho, né? É um autor que atua no teatro, na televisão, no cinema, foi professor de dramaturgia na ECA, na FAAP, participou de uma série de associações de escritores, enfim, super atuante. Mas uma trajetória que me impressiona também pela integridade com que se fez e se faz. É uma pessoa que me parece manter uma postura e uma atividade muito íntegra durante todo o percurso. Acho isso louvável. É uma honra para mim estar aqui, realmente. Além de ser um encontro fatídico, porque assassinada e assassino, ele me matou, me explodiu num carro na Sicília, então eu tenho a chance de confrontá-lo hoje. É com muito prazer que eu chamo ao palco. Eu vou tomar liberdade de imitar humildemente o Procópio Ferreira, que o chamava de senhor, meu senhor autor. Então eu chamo ao palco com prazer o senhor Lauro César Muniz. Bem-vindo. Tipo de confronto que nunca aconteceu, acho que antes. Assassinada e assassino. Frente a frente. Fiz a besteira de explodir ela no primeiro capítulo. Que perda, né? E foi maravilhoso. Eu falo que para me matar assim, pode me matar mais umas 7 vezes. Tem que ressuscitar agora. Também espero isso. Lauro, tem tanta coisa para a gente conversar. Eu espero que você vai me ajudando para eu não me perder, porque é uma trajetória muito rica e muito interessante, que eu acho que vocês vão se deliciar em ouvir e participar e conversar sobre. Você é um autor, trabalha com teatro, com TV, com cinema. Uma obra muito pautada pela sua história, por uma postura política muito forte, uma integridade muito grande, que realmente admiro. Mas não foi sempre assim. Começou como engenheiro. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa transformação, né, dessa passagem de engenheiro para escritor, e contando um pouquinho da infância, da adolescência, que tem muito... Depois aparece muito na sua obra. Então, acho bacana a gente conhecer. Eu não fui engenheiro porque eu fui ver uma bola de cristal e vi que eu deveria ser teatrólogo, nada disso. Eu fui contestar a bola de cristal. Foi uma questão de mercado naquele momento. O Juscelino estava no poder, o Brasil crescendo bastante, aquela empolgação de construir Brasília, construir e reconstruir o Brasil inteiro. Havia uma euforia muito grande no ar, assim, a parte econômica estava muito apoiada, forte, o país estava crescendo, estava acontecendo, né? De uma maneira eufórica até. E meu pai disse, olha, todas as vezes que eu pego o Estadão era o jornal ainda, o grande jornal Estado de São Paulo, eu vejo que a procura por engenheiros é muito grande, né? E a gente chamava aquela lista de classificados de emprego de mercado de escravos.
Então eu peguei o mercado de escravos, olhei assim, realmente era uma coisa de uma busca, uma procura muito grande por engenheiro. Então foi a coisa da oferta e da procura, né? Eu fui para a engenharia meio assim, por entusiasmo da família, que também tinha já um formado na escola de engenharia Mackenzie e estavam empolgados com o rapaz e tal. E eu fui para a escola de engenharia e lá eu fiz muito teatro. Fiz teatro no centro acadêmico, fui para o Festival de Teatro Estudantil, fui premiado como autor do Festival de Teatro Estudantil. Aliás, o festival é interessante porque foi em Brasília, antes da inauguração. Da inauguração de Brasília, houve um festival lá, levado pelo Pascoal Carlos Magno, uma figura lendária do teatro brasileiro. E então eu fui lá com uma peça, um grupo estudantil, e ganhei o prêmio, e o carinho do Pascoal, e o entusiasmo do Pascoal, que disse para mim, lá num momento assim de premiação, de festa, de discursos, disse que estava abrindo um caminho para um novo autor e tal. Então a bola de cristal foi a do Pascoal. Então, comecei a ser entusiasmado por teatro, depois me formei engenheiro, fiz a engenharia em 5 anos mesmo, eu não repeti, por incrível que pareça, porque eu não era um aluno brilhante, nada disso, eu era um aluno absolutamente medíocre. Eu era um aluno voltado para o teatro, então eu lia teatro, eu me preparei para ser um dramaturgo, me entusiasmei com a ideia de ser um dramaturgo, depois veio um prêmio de teatro amador e uma série de coisas assim que me entusiasmaram e me estimularam a concentrar a minha vida e minha visão no teatro, né? Mas, então, veja, aí eu fui trabalhar, me formei engenheiro, fui trabalhar em racionalização do trabalho, em vez de trabalhar em construção civil, fui trabalhar em racionalização do trabalho e fiquei cozinhando o meu registro no CREA, porque Conselho de Engenharia e Arquitetura do CREA, né? Conselho Regional, acho. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Eu não vou me registrar, não me registrei até hoje, porque eu achava que eu não fiz. Você também, né? Porque ela é arquiteta, né? Vocês sabiam que ela é arquiteta? Então aqui tem um engenheiro e uma arquiteta. Metidos a autor e atriz. Que viraram autor e atriz e que estão construindo novelas. Então, veja, eu tinha em mim que eu ia ficar algum tempo na engenharia até pegar uma base. E essa base aconteceu um dia que eu voltei para almoçar em casa, eu estava trabalhando mais ou menos perto, eu ainda era solteiro. Cheguei em casa, a minha irmã Maria Helena disse assim: a Cacilda Becker ligou para você. Aí eu olhei para ela e falei: o Papa também ele mandou um recado para você. Ela falou: não, eu não estou brincando, a Cacilda Becker ligou para você, ela quer falar com você. A Maria Helena, que é isso? Puxa. Ela falou: olha, esse telefone é esse, liga lá. Eu peguei, aquele negócio de tempo era disco, né? Hoje é melhor. Então, atendeu do outro lado uma secretária, disse: aqui é Lauro César Muniz, eu recebi um recado da dona Cacilda Becker. Aí, um momento, tal. Eu falei: meu Deus, eu acho que é um trote muito bem passado. Aí eu peguei oi, Laura, aqui é a Cacilda. Eu falei: acho que pela voz, era uma voz inconfundível, né? Quem conheceu a Cacilda sabe que era uma voz inconfundível e fantástica. Eu preciso falar com você urgentemente, eu li sua peça e adorei. Eu falei: que peça que será? Tá bom, então, você pode vir aqui hoje, logo, daqui a pouco? Eu posso, vou aí daqui a pouco. Sim, claro que eu vou daqui a pouco. Aí a Marília falou: é o Santo Milagroso. O Zé Carlos, que era o namorado dela, tinha feito lá um teste para uma peça de teatro e levou a minha peça para o grupo da Cacilda ler. Era Cacilda, Valmor Chagas, Fred Kleman. Era um grupo muito forte, Cleidiácones. Então, corri para a casa da Cacilda. Me deu o endereço e tal. Corri para a casa da Cacilda. Era perto da Avenida Paulista, último andar. Era um prédio altíssimo, último andar. A Norma Greco, que era uma atriz e era a secretária dela ao mesmo tempo. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar em Norma Greco. Abriu a porta para mim, eu entrei meio assustado, estava vazio, assim, não tinha nada, só tinha um colchão. Eu falei: coisa esquisita isso aqui, né? Ela falou: senta. Eu falei:
vou sentar. Aí sentei, timidamente, assim, um instante, aí entrou a Cacilda como uma menina, parecia uma menina. Ela entrou com um rabinho de cavalo, assim, uma calça jeans até a canela, dobrada, assim, o mais possível, descalça, pequena, ela era pequena, magrinha, e disse assim, ai, Lauro, que prazer te conhecer, adorei sua peça, eu ri o tempo todo, do começo ao fim, eu quero montar sua peça. Você me desculpe vir assim, desse jeito, e suando muito, porque eu estava lá no nosso estúdio, eu estava dançando twist. Eu falei, dançando twist. Twist era uma dança da borda, logo depois do rock, pintou o twist, né? Mas dançando twist, estava dançando twist porque eu vou fazer a César e Cleópatra do Bernard Shaw, e a Cleópatra, na peça do Bernard Shaw, tem 17, 18 anos só. Então, twist eu não dançava, mas ela achava que o exercício de dançar twist dava a ela a juventude, né? Criava a possibilidade dela ser mais jovem, bem mais jovem do que realmente era já naquele momento. Isso foi volta de 63. 63 ela estreou a peça. Ela falou, não vou poder estrear a peça esse ano porque eu vou viajar com o César, eu vou fazer César e Cleópatra, vou estrear César e Cleópatra aqui, era no Teatro Cacilda Beck, na Brigadeiro Luiz Antônio, São Paulo, e depois eu vou viajar com a peça. E quando voltar daqui um ano, eu vou montar sua peça. Agora, eu quero pagar um avaloir. Avaloir é um adiantamento que se faz ao autor para garantir os direitos da montagem, né? Eu quero pagar o avaloir para você, porque para garantir a peça, você está comprometido comigo, né? Falei, comprometidíssimo. Aí ela disse, então, olha, não é muito aqui, era uma coisa assim de $5.000, uma coisa assim. Aí falei, poxa, além de fazer o que eu amo, o que eu adoro, ainda vou ganhar dinheiro para isso, puxa, coisa boa. Tinha lá meu salário de engenheiro, eu estava acostumado já com a vida de engenheiro. Aí eu me estimulei a deixar a engenharia quando estreou a peça, porque a peça estreou, foi muito bem. Realmente aconteceu... Grande sucesso, né? Um grande sucesso, do Santo Milagroso. Em seguida foi filmada pelo Oswaldo Massaína, que tinha ganho um prêmio, a Palma de Ouro de Cannes, né, com o Pagador de Promessa, do Anselmo Duarte e Dias Gomes. E aí, o Santo Milagroso no cinema, no teatro, e depois estreou aqui no Rio. Ela mesma trouxe a peça para cá, do Teatro Besbla, saudoso Teatro Besbla. E assim eu me animei a abandonar a engenharia. Agora, é um texto que já tinha sido apresentado numa das segunda-feiras no Arena. Porque trabalhava como engenheiro, estudava na EAD à noite. Estudava na Escola de Arte Dramática do Alfredo Mesquita, que era uma escola formada lá em São Paulo nos anos 40, uma escola de muito prestígio. Eu fui para a escola porque o Augusto Boal disse que ia dar aulas lá. Eu queria fazer o seminário de dramaturgia do Arena. E o Boal me cozinhava um pouquinho com aquilo. Olha, sabe, nós estamos adiantados no estudo de uma série de problemas marxistas, tal. Então, acho que não convém você entrar no meio, você vai ficar meio deslocado, perdido, tal. Falei, bom, pelo menos leia as minhas peças. Aí eu falei, não vai ler nunca. Uma semana depois eu recebi um recado, porque ele tinha lido, ele voltou, me encontrou comigo e falou, li suas obras completas, e me tomei a liberdade de fazer algumas anotações aqui, fez algumas anotações à margem, eu tenho até hoje esses textos guardados com a letra do Boal, que morreu, infelizmente, há 2 anos atrás. E aí eu fui para a Escola de Arte Dramática, onde fui aluno do Boal, de Décio Almeida Prado, Sábato Magal, de Anatol Rosenfeld, grande professor Anatol Rosenfeld, e do próprio Alfredo Mesquita. Né? Turma fraca. Enfim, uma turminha da pesada, viu? Um pessoal realmente fantástico, eu aprendi muito, muito, mas principalmente com o Boal, ele me deu uma indicação de dramaturgia que foi uma abertura fantástica, né? Mas linda, muito linda, que foi uma coisa assim... eu era engenheiro, então eu estava habituado a pensar o mundo de um jeito certo e errado, né? Porque para engenharia e para arquitetura,
Para arquitetura ainda pode ter o certo e o errado, ainda tem essa possibilidade das duas faces da moeda. Mas na engenharia não, ou é certo ou é errado. Se estiver errado, cai, a casa cai, o prédio, a viga não sustenta. Então, eu estava habituado a ver o mundo, 5 anos de engenharia, ciências exatas, né? Física, química, concreto armado, concreto protendido, estradas, hidráulica, eletricidade, eletrônica não tinha ainda, hoje deve ter. Eu estava com o mundo assim, isso é certo, isso é errado. Então, eu pensei assim, alguma coisa está errada. Porque o Boal me deu as condições de ver o mundo de outra forma, de uma forma, como ele colocava muito bem, dialética, de uma forma apoiada na dialética hegeliana, no filósofo Hegel, que criou uma dialética fantástica, aquela coisa do tese, antítese, síntese, todo interligado. Essa possibilidade que ele usava para nos ensinar um método de dramaturgia, eu usei também para entender o mundo. Então, aquela coisa do engenheiro, certo de um lado, errado do outro, pintou como uma coisa de, poxa, a coisa é muito mais dinâmica, as coisas são muito... Não existe o certo e errado, o bem e o mal, essa coisa tão separada, né? Tão racional e tão compartimentada, né? Então, isso aqui me abriu o caminho, me abriu o mundo, eu comecei a analisar todas as possibilidades da sociedade em termos dessa dialética, e essa dialética também me municiou, me armou, a mim e ao pessoal do Seminário de Dramaturgia do Arena, me municiou para escrever também, não é? Porque aí eu passei a analisar os textos que eu já tinha lido, alguns textos dos grandes clássicos da literatura dramática, né? Desde os trágicos gregos, passando por Shakespeare, de Molière, já chegar nos modernos, Ibsen, Strindberg, os grandes autores, né? Eu estudava esses grandes autores, mas quando eu fui reler esses autores na escola e com a luz que o Boal dava para a gente, com essa dialética, puxa, como essas peças cresceram, como essas peças... Eu tive uma visão muito mais... forte, esteticamente mais apoiada e dramaturgicamente eu comecei a entender tantas coisas que eu não entendia antes. Então foi um método realmente fantástico que ele nos ensinou. Se eu estiver falando muito depressa, me interrompe, tá bom, Daniela? Tá maravilhoso. Você já respondeu até uma pergunta que era uma curiosidade minha, porque o seu trabalho, no fim, isso que você acabou de dizer, marcou o seu trabalho durante todo o tempo, né? Até hoje, viu? Quando eu me aperto, assim, estou escrevendo alguma novela e me aperto, tem algum branco, alguma coisa que eu tenho que pensar, eu recorro a esses, sei lá, 50 anos atrás. Eu me recorro àquelas aulas de dramaturgia do Boal, eu repenso algumas coisas, quantas coisas eu criei em cima daquilo que ele me ensinou, nas minhas descobertas, e como outros autores também que trabalharam com ele. Então, isso me ajuda muito, às vezes, a abrir caminhos. Às vezes dá branco, né? Você está escrevendo uma novela, dá branco, acontece, dá um brancão, assim, por mais que você tenha o caminho geral da novela, de repente dá um branco. Então, às vezes, numa cena dá um branco, né? Você fala, e agora? Estou numa cena aqui... Então, eu me recorro a esses ensinamentos todos, a tudo que eu li. Olha, tudo isso me ajuda muito. É engraçado você ter mencionado a coisa do certo e errado da engenharia e, no fim, o seu trabalho foge completamente disso. Aliás, né, foge do maniqueísmo, do dramalhão, do melodrama. Nunca um personagem teu, do que eu conhecia e do que eu acabei lendo, é totalmente ruim ou totalmente bom. Sempre tudo é muito relativo, então trata os personagens dentro de um contexto social que vai muito além dos estereótipos, né? Isso, inclusive, na televisão, o que me fascina. Eu descobri algum tempo depois, eu fazia as minhas peças, por exemplo, o Santo Milagroso eu escrevi antes de ir para a escola, mas depois eu revi, no processo de estudar na escola, eu revi a peça, vários momentos da peça e tal. E encenei a peça, e vi a peça encenada, vi a peça filmada, e vi a peça na televisão. Mas já faz, sei lá, uns 20 anos atrás, é que eu saquei
que eu tinha nas minhas peças de teatro as minhas próprias contradições pessoais daquele momento em que eu estava vivendo. Então eu penso assim, puxa, aquela peça Sinal de Vida, por exemplo, é uma peça que eu fiz em 72, foi proibida pela censura, 72. Época da ditadura, foi proibida pela censura e foi liberada com cortes em 79. Eu descobri que aqui na peça tinham muitas das minhas próprias contradições divididas por personagens. Aí, quando eu saquei isso, eu falei assim, puxa, é possível que todas as peças tenham isso? Aí eu falei, pô, o Santo Milagroso, que é uma das primeiras, não era a primeira, né? Antes eu tinha tido uma outra peça do Teatro Teve até peça inspirada pelo Circo do Arrelia, né? Quando era criança. Não, esse eu aprendi a assistir do Circo do Arrelia. Mas eu saquei que, por exemplo, a história do Santo Milagroso era a história de dois homens que se gostavam muito. Um era um pároco católico, padre da Igreja Católica, de uma cidadezinha do interior, e outro é um pastor protestante, o pastor que na época falava protestante, hoje a gente fala evangélico. Então, eu percebi que era a minha própria contradição daquele momento. Eu estava com a minha visão religiosa balançando completamente. Tinha educação católica, mas tinha feito uma universidade evangélica, presbiteriana. Então, que era o Mackenzie, não é? Engenharia. Então, veja, e claro que, sem dúvida alguma, havia subliminarmente na Universidade Mackenzie um processo de envolver as pessoas com o credo religioso presbiteriano, mas de uma forma sutil, mas muito inteligente. Então, eu trocava ideia, às vezes, com professores que eram pastores e tudo mais, e eles me davam Bíblia para ler, com anotações, me faziam observações, e eu fiquei naquele balanço, né, da formação católica e da vamos dizer, da sutil catequese presbiteriana, né? Com isso gerou uma peça de teatro. O Santo Milagroso era isso. Eu coloquei um padre e um pastor frente a frente, num envolvimento farsesco, divertidíssimo. Eles criam um milagre com a intenção de... sem querer acontece o milagre sem querer, por uma circunstância tal, toda farsesca, não é? Os dois se envolvem no milagre, um apoia o outro, e há um ecumenismo na cidade entre essas duas correntes do cristianismo, né? Claro que isso, no primeiro momento, era apenas um jogo, uma coisa lúdica que eu fazia, mas, no fundo, era a minha própria contradição. E, analisando depois outras peças, eu senti isso também, que havia, nas peças, a minha própria contradição dividida em personagens diferentes. Curioso isso para mim, né? Para mim foi uma descoberta. Falei, puxa, olha, e depois pensei, direito vou ver também uma peça que eu fiz logo que houve a abertura, 1985, houve uma abertura política, eu lancei uma peça política, dando nome aos bois, uma coisa que era absolutamente impossível até então. Mas eu consegui a liberação da peça e encenamos a peça em São Paulo, uma peça de grande sucesso. Ficou lá um ano em cartaz do Teatro Paiol. E nós depois viajamos muito. A peça ficou 5 anos em cartaz, depois veio para o Rio, ficou em cartaz com o Mauro e a Mauro Mendonça e a Rosinha, fizeram aqui. Na verdade, também tinha ali todas as minhas contradições, né? As minhas contradições de um cara que saía de uma situação terrível de perseguido político e tudo mais. Então, veja, é isso aí. Eu sinto claramente em mim essa possibilidade de estar nas minhas próprias peças de forma contraditória e dividido por duas ou mais personagens. Sem a preocupação com impor verdades, né? Isso é muito claro. Não, eu não gosto dessa coisa maniqueísta, o bem de um lado, o mal do outro. E mesmo nas telenovelas, onde isso é muito explorado hoje, eu evito bastante cair nessa armadilha do bem e do mal, o herói e o vilão. Se eu tenho um vilão, e tenho um vilão sempre, né, no Poder Paralelo, o personagem do Marcelo Serrado era um vilão terrível, né, o Bruno. Ele era um tremendo vilão, né? De certa forma, indiretamente, foi ele que explodiu você, não fui eu? Diretamente não é. Cadê o Marcelo? Devia estar aqui hoje.
Então, veja, mas ele, ainda assim, esse personagem tinha um fascínio, né? Eu acho que ele tinha esse fascínio. Quem viu a novela deve lembrar que ele tinha um envolvimento, era um dos personagens principais, mais fascinantes da novela, né? O personagem do Marcelo. Por quê? Porque mesmo que eu tenha um vilão terrível como era o Bruno Vilar, mesmo com esse vilão tremendo, eu evitava que ele fosse o mal pelo mal só. Tinha motivações fortes para ele ser o que ele era. Não é? E o próprio mocinho, que era o Tony Castellamare, também era muito dúbio, né? Navegava entre Bastante herói dúbio, e vilão, entre bastante traficante, dúbio. E depois a gente descobre no final a verdadeira... É bastante dúbio. Agora, é engraçado... Na verdade, ele tinha uma relação, né? Ele tinha uma relação com os Estados Unidos, né? Ele era um infiltrado na máfia através dos Estados Unidos. Isso fazia dele um jogo interessante entre o heroísmo e o banditismo, né? Coisa que também, depois do final da novela, ele renega, né? Esse vínculo esqueci da sigla americana que eu também. DEA, obrigado. O DEA. Então, oi. Puxa, bem-vindo, Siqueira. Olha, eu fui a Brasília com o Bem-vindo falar sobre o Procópio Ferreira, mas vocês não imaginam o que esse cara aprontou para mim. Ele entrou lá e deu um show. A plateia uivava de rir com o Bem-vindo. O Bem-vindo é maravilhoso. Uivava de rir. Depois ele passou o microfone para mim, a sua vez. Rosa Maria Murtinho também, que participou de tantas peças de teatro. Mauro Mendonça. A Roseta tá aí também? Olha lá. Uau! Mauro! Oh, Mauro, querido. Puxa, muito obrigado. Que beleza. Agora, quando saiu o Santo Milagroso, quando estreou o Santo Milagroso, o Décio de Almeida Prado escreveu uma coisa que a princípio não te agradou, né? Que no fim era o que eu li dizia que se colocava como representante de um novo grupo de autores com autonomia e fisionomia próprias, com comicidade menos doutrinária e mais preocupada com o puro jogo das situações cênicas. E você disse que, na época, aquilo não te agradou porque você queria ser parte do grupo engajado de autores, mas depois entendeu que já se definia ali um estilo de escrita, né? Com essas contradições, com tudo isso que você descreveu foi agora. quando eu saquei... Isso aí já era um estímulo para eu sacar que eu vivia dessas contradições, e as minhas peças geralmente terminam em aberto, né? Elas terminam com a contradição colocada e o público que saia de lá, não fecha com nenhum, vamos dizer, nenhuma, como queríamos demonstrar, não é um teorema, não é uma mensagem nítida, não. Eu sempre deixo nas peças, em geral, tenho deixado sempre, agora isso é consciente, mas não era antes, deixava em aberto as contradições, né? Então o público é que fechava a ideia da peça, cabe ao público fechar. Eu acreditei... Isso eu fiz depois, bem depois que eu entendi isso. Eu acreditava que as minhas próprias contradições, né, jogadas ao público, somada com as contradições que o público tem, poderiam comunicar mais fortemente a ideia do que se eu dissesse uma frase chapada e acabada, do tipo, vamos combater a exploração do homem pelo homem. Entende? Então, em vez de dizer isso, fazer de uma maneira que fique a dubiedade, fique colocadas essas contradições, para que o público, que também tem contradições, faça a síntese, né? Eu acreditava nisso. Eu continuo acreditando nisso. Então, eu não gosto de fechar nada, não gosto de fechar. Agora, as novelas têm que fechar. As novelas é diferente do teatro, tem que fechar. E como foi a entrada? O autor que trabalhava em teatro, como foi a entrada na televisão? Foi assim. Eu não tinha ideia de nada sobre telenovela. Eu não sabia, não tinha nem televisão em casa. Eu estava casado já tinha filho, mas eu não tinha televisão. Então eu vivia assim num outro mundo, completamente diferente, muito ligado a político, chocado com o golpe de Estado de 64. Isso aconteceu em 66. Estava chocado com a coisa. Estava vivendo de uma peça em cartaz que fez muito sucesso, que a Rosa Maria também fez, que era a Infidelidade ao Alcance de Todos,
Nós já ficamos 3 anos em cartaz em São Paulo com essa peça, né, Rosinha? O Mauro chegou a fazer algumas vezes a peça também. E... Comprou a tua casa? Ah, olha lá. Puxa, tá vendo que coisa. Eu torrei tudo na Europa, viu? Que droga. Eu fui para a Europa. Berlim, República Tcheca. Fui até Moscou. Então, veja, em 66, né, eu estava numa situação difícil, assim, antes da peça começar a pintar como sucesso mesmo. A gente nunca sabe que a peça estreia, mas meados do ano ela estreou, não é? Se não me engano, foi até no segundo semestre de 66 que ela estreou. Então, eu estava meio perdido, eu tentei voltar para a engenharia, até chateado, profundamente chateado, tinha fracassado, né? Eu tinha filho para criar, a situação estava barra. Eu tinha deixado a engenharia em 65 e eu estava com uma situação realmente complicada, né? E aí eu voltei a uma empresa de engenharia, de estruturas metálicas, e fui entrevistado por um cara. Ele percebeu logo que eu não era do ramo. Ele falou, olha... Olhou para mim e disse assim, muito obrigado, o senhor foi muito claro, o seu trabalho não nos interessa. Aí eu vi um Ainda buraco. bem, não, assim. sorte nossa. Aí eu vi um buraco na minha frente, falei, vou me enfiar nesse buraco e tal. Aí eu falei, estou perdido, mas onde é que eu vou buscar dinheiro, né? Aí aconteceu um encontro meu com o Dionísio, se não me engano, no lançamento do Santo Milagroso. Foi no lançamento? Dionísio Azevedo. Não sei, você não ela deve saber mais do que eu. Esse livro que eu do encontro, Esse livro é antigo já. Antigo, foi lançado agora, mas ele já estava escrito há bastante tempo. Mas eu recomendo a leitura, que é realmente deliciosa. É uma biografia escrita pelo Hershey Basbaum sobre o meu trabalho. Então... aí o Dionísio falou, você sabe contar uma história com começo, meio e fim e tal? Acho que você poderia até escrever novela. Você não quer escrever uma novela para mim? Eu vou abrir um novo horário na Excelsior, das 8. O horário mais nobre da Excelsior era às 7h30 ou 7h15, com a Ivani Ribeiro, sempre com a Ivani Ribeiro escrevendo. Era um sucesso a Excelsior, né? Era o que a Globo é hoje, não é? Hoje, ou foi depois de 60, 70, eu acho. Hã? Quem não reconhece que é? Sim, mas a Globo está fazendo a sua própria história, né? Como se a história partisse a história da televisão existisse a partir da Globo. Mas isso é uma tendência de todas as emissoras, porque eu estava na Record uma época, lá atrás, 1970, e também a intenção da Record era achar que ela era a dona da história, e não a Excelsior e não a Tupi. Isso aí é comum mesmo nas emissoras, e principalmente na Globo, que cresceu e ficou muito poderosa, né? Agora, posso pontuar uma coisa que eu acho bacana? Antes do encontro com o Dionísio Azevedo, eu não sabia disso na minha ignorância, que quem definia os temas e produzia as novelas era a agência de publicidade. E que você chegou a buscar algumas agências, a tentar se inserir, entrar em telenovela, conheceu a cubana, a Glória Magadã, e ela disse que você não tinha, porque precisava do melodrama e do estereótipo, que era o oposto do seu estilo, né? Ela disse para mim que eu não servia para escrever novela. Ela disse que ela, com toda clareza. Ela leu, eu mandei uma sinopse para ela, não é? Isso foi depois, não foi antes de tudo, foi quando comecei a procurar emprego, antes de falar com o Dionísio. Isso aí, foi antes. Foi antes, Aí ela me disse assim, eu li a sua sinopse e tal, não é bem isso telenovela, você não serve para escrever novela, tal. Eu fiquei até chocado porque a anterior que ela substituiu, que era a Paula Vartucci, com quem eu estava dialogando, e depois ela veio e substituiu a Paula. A Paula me estimulava. A Paula dizia assim, não, você vai no seu caminho, vai no seu. Você vai fazer um treco aí diferente, mas vai no seu caminho, né? A Glória Magadã não. A Glória Magadã acabou comigo, me desaconselhou fazendo novela. E ainda me obrigou a ouvir uma história incrível, né? Você quer contar essa história? Não, conte você, por favor. Não, uma história incrível, eu juro que é verdade. Vocês vão pensar que eu vou mentir agora, mas não é mentira, eu juro que é verdade essa história. É assim, ela falou assim, eu estou muito chocada, sou muito triste, sou uma pessoa muito sozinha, né?
ela não era especialmente bonita. Mas ele querendo trabalho deve ter se emocionado e tudo, né? Ela disse, eu sou uma pessoa infeliz, triste, sozinha, agora estou no Brasil, não sei o que vai ser de mim aqui. Veja, eu tive que fugir de Cuba, do Fidel Castro, minha família era uma família muito importante em Cuba, e eu tive que fugir, nós pegamos um bote e fomos atravessar até Miami, né? de Havana até Miami, nós fugimos. E foi uma coisa terrível, nós conseguimos de madrugada fugir, o mar estava terrível, o mar com ondas incríveis, altíssimas, nós tínhamos medo que o bote virasse, e a chuva começou a chover, fechou a nuvem, era uma coisa assim, aquela coisa preta, assim, que não se enxergava nada, de repente o céu se abriu, Laura, o céu se abriu, e eu vi Nossa Senhora, eu juro que eu vi Nossa Senhora, começava a chorar, eu vi Nossa Senhora, e Nossa Senhora nos apontava o caminho de Miami, falei... Estou em Miami até hoje. Pois é, essa história, todo mundo, eu conto, as pessoas ficam assim. Eu mesmo acho que eu estou mentindo, porque é tão absurda essa história, né? Mas eu juro que ela me contou essa história, que ela viu Nossa Senhora. Aí eu, incrédulo, a senhora então viu Nossa Senhora. Vi Nossa Senhora, como eu estou te vendo. Obrigado. Agora, ela era uma pessoa assim, é meio, né? Todo mundo me contou que depois que ela veio para a Globo, era uma pessoa meio patusquela, né? É matusquela que fala. Aí depois disso encontrou com o Dionísio Azevedo, que te incentivou a escrever no seu próprio estilo, né? E aí... Eu perguntei, como é que é isso? Me explica mais ou menos os macetes aí de telenovela. Aí ele disse, não vou explicar nada, faz o que você quiser. Vai na sua, não é? É isso que está escrito no livro, né? Então, vai na sua, não se norteie por nada, eu quero é isso. Puxa, eu falei, me enchi assim, agora vou comprar um aparelho de televisão para assistir minha novela e vou fazer uma adaptação para os tempos atuais da Eletra, do Sófocles. Ninguém crê em mim. Pretenciosamente. Ninguém crê em mim, chamava a novela. Aliás... Foi um fracasso, uma coisa... Ninguém acreditou em nada mesmo. Agora, foi um fracasso, mas chegou no fim do ano, os caras acharam que eu tinha trazido uma contribuição para a telenovela, porque o meu diálogo ele era coloquial, era o diálogo que se usa hoje nas novelas, não é? E, então, ao contrário dos diálogos anteriores, que eram diálogos bombásticos, né? Diálogos cheios de frases feitas, de coisas assim, bem eloquente, né? Aquela coisa terrível. Que a maioria eram traduções de novelas cubanas e mexicanas, né? Argentinas também. Então, os meus diálogos eram coloquiais, porque o teatro que eu fazia era coloquial, né? Coisas ping-pong. Então, essa contribuição, os críticos da época acharam que era uma coisa que tinha que ser enaltecida, tinha que chamar a atenção. E tinha chamado a atenção deles, embora não tivesse dado um ibope bom, a novela tinha isso e me deram o prêmio, né? Eu fui buscar o prêmio. Troféu Imprensa. Troféu Imprensa. E aí o Avancini encostou em mim, também ele tinha sido premiado como diretor, falou, não, você não mereceu esse prêmio. Falei, desculpe, me deram o prêmio. Ele falou assim, não, mas eu vou te explicar por que eu acho que você não mereceu, não me leve a mal. Não, eu falei, a Ivani é outra história, a Ivani é uma grande escritora do gênero, e eu acho que eu realmente devia ser dela o prêmio, mas deram para mim. Ele falou, pois é, mas eu vou te dizer, a sua novela era assim, ó, 2 personagens falavam, cortava, 2 personagens falavam, cortava, 2 personagens falavam. É verdade. Por que você não fazia assim, os personagens entrarem e saírem, vários personagens, Até hoje eu digo isso para os meus colaboradores, porque a tendência deles era fazer 2 personagens. Fica monótono, fica muito monótono, mas toda hora eu estou assistindo no ar isso. 2 personagens, principalmente com os novatos, né? É uma tendência, uma defesa que a gente tem. 2 personagens a gente lida muito mais fácil, né? Quem não domina a técnica de telenovela, domina bem 2 personagens, porque são 2 personagens em conflito, geralmente, quase sempre, ou deve estar em conflito,
E você joga com esses dois um tempão, muito bem. Agora, entrar outro, cortar, sair, abrir a porta, fechar, encontrar outro, isso é outra técnica que eu não tinha ainda. Mas, de qualquer forma, o diálogo encantou. Eles me deram o prêmio, eu falei, pô, essa aqui é um prêmio meu. Quando eu olhei, assim, estava escrito Luiz César Muniz. Aí eu quis jogar fora o prêmio e minha mãe não deixou. Falou, não faz isso, é prêmio, tal. Eu falei, mas não sou Luiz, pô. Vou fazer uma perguntinha que você puxou, essa questão dos personagens. Como é que você escolhe o número de personagens? Vem da dramaturgia? Porque hoje tem uma tendência, acho que talvez para prender a atenção do telespectador, são necessários tantos artifícios, né, de explosões e outras mil coisas, e uma tendência de criar-se muitos núcleos e muitos personagens. Isso te afeta de alguma maneira ou não? Não, eu gosto de trabalhar com muitos personagens, mas eu tenho uma preocupação sempre presente, não é? Fazer com que os vários núcleos das novelas estejam ligados à espinha dorsal da história. Isso é vamos dizer, uma técnica que eu faço um grande esforço para manter. Nem sempre eu consigo. Às vezes acontece uma novela não ir bem, você tem que desenvolver um pouco mais um outro núcleo que está agradando. Isso é normal, porque a telenovela é feita em aberto, né? Uma obra em aberto. Você vai fazendo, tal. Eu não falo obra aberta para não confundir com outros conceitos de obra aberta, tal, que do Humberto Eco, tal. Então eu uso obra em aberto, né? Porque ela é feita na medida que é escrita e na medida que é exibida. Então eu estou assistindo, ou eu estou escrevendo hoje capítulo 20, por exemplo, e estou assistindo o capítulo 5, não é? E está sendo gravado o capítulo 10, por exemplo, não é? Sempre com uma diferença, tal. Já aconteceu de eu escrever uma novela na Globo, agora substituindo o Maneco, eu tive que... Isso vai ser outra história, isso é uma exceção. Depois nós falamos dessa história bonita aí. Então, esse negócio dos núcleos paralelos, eu acho que tem que servir a história central como se fosse um rio, né? Um rio correndo é a história central e os outros são afluentes. Os núcleos paralelos são afluentes do rio, não é? Desse rio central, desse rio principal que corre. Esse é o ideal. Já aconteceu de eu escrever novelas que deram tudo certo, as coisas aconteceram muito bem. Roda de Fogo, por exemplo, foi uma delas, não é? Que eu fiz com o Marcílio Moraes, é uma novela que deu muito certo. Então, a gente podia mesmo fazer... Dava tudo certo ali. Então, acontecia de usar os núcleos paralelos para servir a história central mesmo. Mesmo no Poder Paralelo, eu fui muito duro nisso. Eu fui muito firme nessa ideia, nessa técnica, não é? Não deixar com que os núcleos paralelos desviem do núcleo central. E sempre o núcleo central tem que estar presente com intensidade nos capítulos, em cada capítulo. Agora, há pouco tempo, por favor, não me peçam o nome da novela. Há pouco tempo eu estava assistindo uma novela, revendo uma novela, e a novela não ia bem, ela estava capengando. A audiência estava capengando. E eu falei, eu vou analisar isso aí. Analisei com a Bárbara, minha mulher, né? Analisamos junto. Ela falou, Bárbara, eu acho que é o seguinte, o que está acontecendo é que ele está só alimentando o núcleo paralelo. Ele não está mais, esqueceu a história central. E assim ele ficou vários capítulos só na história paralela, que não era ruim, mas não era núcleo central. O público quer o núcleo central. Então, quando voltou o núcleo central, isso aconteceu nitidamente. Quando voltou o núcleo central, a novela fez assim, deu uma subida. Ela deu realmente, agora há pouco tempo, uma subida forte. E a novela cresceu mesmo, porque era a história central, não é? Eu acho que o público quer acompanhar a história básica, não é? E deixa os núcleos paralelos para ajudarem e servirem, alimentarem esse rio central, não é? Se isso é possível, muito bem, às vezes não é, entende? Às vezes não é mesmo, é quando a gente se perde. Mesmo pessoas muito experientes se perdem. Lauro, já que você começou a falar do público, como é que isso afeta a opinião do público, a opinião do público, os grupos de pesquisa que se fazem, ou o Ibope? Qual a influência desses três elementos no teu processo de trabalho durante a novela?
Isso é fundamental, isso, né? Quer dizer, não adianta, a telenovela a gente tem que escrever para o público, é um público muito amplo, né? Não é um público eclético, não é um público que você sabe que o público do teatro é aquele, né? Lá em São Paulo a gente sabe, o público aos sábados é assim, ao domingo é assado, né? Na quinta-feira é outro. A gente mais ou menos sente o público do teatro, sabe o nível cultural do público. A menos quando há temporadas populares, aí modifica um pouco o público. Mas, de uma maneira geral, o público do teatro, a gente sabe que tipo de gente que está assistindo e o nível de leitura desse público. Na telenovela não é assim. Na telenovela é classe A, B, C, D, E. Então tem que abarcar todas as classes e as várias regiões do país. Uma telenovela de uma rede de emissora de televisão, ela chega no Brasil inteiro e até vaza para os países vizinhos via aquelas parabólicas, né? E são exportadas também. Então, é um público, você pode avaliar, é um público de perto de 100 milhões de pessoas, se considerar as vendas internacionais e tudo mais. Então, é preciso ter isso em vista sempre. E esse é o grande martírio do autor, né? Porque ele tem que falar com o público do nível mais interessado, mais aberto, o público mais fechado, ultramoralista, ultra-religioso, ultra tudo, né? E ultra-pobre também, às vezes, e às vezes com fome. Então, veja, é uma coisa incrível esse negócio de escrever telenovela por causa disso, principalmente por causa disso. Então, essa avaliação é sempre muito boa, e a gente faz essa avaliação por volta do capítulo 30, a gente se reúne, o Ibope faz isso, por exemplo, né? Se reúne num lugar onde existe um falso espelho, né? Onde do outro lado do espelho fica uma mesa grande, onde se reúnem muitas pessoas são várias sessões que a gente assiste, e cada sessão com um tipo de público que a gente já sabe que tipo de público é esse, classe A, B, idade, a faixa etária da idade e tudo mais. E a gente fica atrás do espelho, mas não fica escondido não, porque é dito a essas pessoas que estão debatendo que atrás do espelho tem pessoas interessadas na novela. Não se diz, é o autor, o diretor, nada disso, mas o público é muito esperto, né? Muito mais esperto do que a gente pensa. Então, assistindo essas reuniões, no Poder Paralelo, assisti 5 ou 6 de faixas etárias e faixas de educação diferentes, de poder aquisitivo diferente. Aí você tem que fazer uma média daquilo que está comunicando com todas as faixas sociais que estão acompanhando a telenovela, né? Então, esse cuidado nós temos que ter. Então, não pode ser uma novela muito intelectualizada. Eu já fiz novela assim, muito sofisticada, e quebrei a cara, né? Espelho Mágico é uma novela que eu fiz porque o Boni deixou eu fazer, né? O Boni falou, tá bom, vai lá e faz. A concorrência não era tão forte naquele momento. Eu vi uma novela ultra complicada, uma novela, nossa, que era a ficção era espelho da realidade, havia um jogo entre a realidade e a ficção e tal. Mas ainda assim, o público acompanhava, o público de todos os níveis, de todas as classes acompanhava. Dava um Ibope de 53, o que naquele momento era fracasso, hoje seria um enorme sucesso. Então, veja, a gente tem que estar muito atento ao público, a esse tipo de público. Temos essa arma boa, que é a avaliação do público lá pelo capítulo 30. Fazemos correções de rumo, porque a novela é feita em aberto. Então, isso tudo é fascinante. Agora, eu tenho que dizer, é muito fascinante esse trabalho. A gente sai esgotado, estressado, arrebentado. Eu, por volta do capítulo 70, eu estou pedindo água, não estou aguentando mais. Eu sei que o meu limite é os 70. Então, eu não estou aguentando mais. Mas eu sei também que é fascinante, ao mesmo tempo é fantástico. E você assiste a novela e, ao mesmo tempo, vê minuto a minuto aquela audiência ali, eletrônica, dando a você qual é a audiência. E entra no intervalo comercial, cara, e você tem que subir depois. Olha, é um jogo que é tão fascinante quanto um cassino. É um jogo lindo, é lindo. Agora, perigosíssimo, muito perigoso. Eu quero entrar você mencionou aí o Espelho Mágico, tem 3 novelas que eu acho que a gente não pode passar sem falar. A Escalada, o Casarão, e eu falaria também do Espelho Mágico, que são
arrojadíssimas, propôs uma estrutura que não era comum na época e que, no fim, me parece que tem algumas características que marcam vários dos seus trabalhos no teatro, mas principalmente na televisão, de trabalhar com diferentes tempos né, o que muda toda a estrutura da novela, sempre inserir um contexto político, muita base na história do Brasil, muita referência cultural, às vezes literária, né, várias adaptações de livro. E eu ia perguntar uma outra coisa que eu me perdi, então vamos começar a falar delas. Não, tudo bem, vamos falar. Bom, enfim, eu volto depois porque eu vou me lembrar. Vamos falar da Escalada? Vou falar da Escalada, que é a minha novela querida, do coração. Assim, uma coisa, para mim, muito forte, muito... Nossa, eu até revisitei a Escalada com o Cidadão Brasileiro, usei alguma coisa da Escalada no Cidadão Brasileiro, misturado com o Casarão, mas eu avisei que eu estava fazendo isso. E com uma outra peça de teatro que eu tinha feito também, que era o Luar em Preto e Branco, misturei tudo num caldeirão e fiz o Cidadão Brasileiro. Mas foi uma opção da Record também, que eu coloquei para eles várias possibilidades de trabalhos, eles optaram pela uma visita a essa, principalmente a Escalada. A Escalada é uma novela... Globo, só para situar. Houve um momento que o Daniel Filho chegou para mim e falou assim: Lauro, agora você vai escrever a novela das 8. Você vai dividir com a Janete Claire. Puxa, eu falei, agora? Está na hora do... Vou beber água. Eu tinha feito sucesso com o Carinhoso, né? Com a Rosinha lá Carinhoso, que era uma novela Água com Açúcar, mas era deliciosa para o público adorava fazer o par romântico, a Regina Duarte com o Cláudio Marques, que era um par romântico que estava dando muito certo. Então, fiz o Carinhoso, aí eu estava diplomado na Globo para fazer um trabalho mais... Eu tinha feito o Boff também, substituindo o Braulio Pedroso. Então, eu já estava diplomado para ir no horário das 8. Né? Então, o Daniel falou, olha, você prepara uma sinopse para... Deu lá um prazo, e eu trouxe uma sinopse para ele. Ele leu a sinopse e disse para mim, Lauro, olha, essa sinopse é boa, eu vou fazer, vou produzir, acho que é uma ideia boa, eu gosto dessa sinopse, mas ela não tem a força... a verdade, por exemplo, do Crime do Zé Bigorna, um caso especial que eu havia feito. Era um personagem, era um caso especial de um negócio que durava 50 minutos e que eu tinha realmente me dado inteiramente naquele caso especial, né? Tinha conseguido liberar na censura de uma forma magistral, sozinho lá em Brasília, tal. Fui lá sozinho, consegui liberar. E o caso especial realmente chamou muita atenção. Ele falou, eu não reconheço aqui nessa sinopse o autor do Crime do Zé Bigorna. Aquilo mexeu com meus brios, né? Aquilo mexeu muito comigo. Falei, peraí, Daniel, vou te trazer outra coisa, então eu vou revisar isso aí. Ele falou, não, vamos fazer essa mesmo. Eu falei, não, isso faz sucesso. Eu falei, não, me dá mais um tempo. Aí eu cheguei e falei, por que tem o Crime do Zé Bigorna que não tem essa novela que eu levei para ele? Aí eu entendi que tinha no Crime do Zé Bigorna uma verdade da minha vivência no interior, das coisas que eu ouvia de meu pai, tal. E aí eu pensei no meu pai e fiz a história do meu pai. Claro, romanciei também a história do meu pai. Eu também criei situações muito mais complicadas do que a que meu pai viveu, mas ele viveu uma história realmente de herói do mundo comum. Não era um herói botado num cavalo, nada disso. Era um herói de um homem que quer vencer na vida, não é? Meu pai era de origem simples, filho de imigrantes portugueses que chegaram analfabetos do Brasil, e ele se fez uma luta incrível. Claro, eu romancei bastante aquela história do Antônio Dias na Escalada e levei para o Daniel e falou, agora sim, agora eu tenho aqui uma história vivenciada, forte, pungente, de verdade, a gente sente aqui toda a verdade, sangue, tem sangue. Então, veja bem, como faz falta o Daniel Filho? A única coisa que eu posso dizer para vocês, como faz falta o Daniel Filho? Porque eles me deram, Daniel Boni, me deram as condições de fazer a Escalada. Se ele dissesse assim, tá bom, vamos fazer essa história aqui, não é nada com o Crime do Zé Bigorna, mas não tem importância, o Crime do Zé Bigorna é um especial de 50 minutos, vou fazer isso aqui mesmo, porque isso aqui vai dar ibope. Se falasse isso como estão falando hoje, seria muito diferente, porque hoje eles estão falando assim, isso aqui é assim, isso dá certo mesmo, vamos fazer. Qualquer coisa tá bom. Então, o Daniel não, ele me desafiou.
isso era muito positivo, muito bom. Isso me fez fazer Escalada e depois, mais entusiasmado ainda, fiz o Casarão, que era uma história, para o horário das 8, absolutamente fora de perspectiva. Quer dizer, ninguém poderia, em sã consciência, botar no ar às 8 horas da noite na Globo uma novela como o Casarão, onde eu misturava as 3 épocas. A primeira década do século XX, a década de 26, de até 36, e a atualidade, que era 76 naquele momento. Eu misturava tudo, quer dizer, e não era flashback. Não havia flashback, era o corte do autor, o autor narrando. Pulava de 900 para 20, para 76, e não era confuso nem nada, o público entendia perfeitamente, o público não é burro, o público não é idiota. Então a frase do Boni, que é muito importante, acho que é dele, eu nunca ouvi ele dizer isso, mas acho que a frase é dele mesmo. Ele diz assim: nós temos que estar sempre 2 passos à frente do telespectador. Hoje nós estamos 2 passos atrás do telespectador. Esse é o mal da telenovela hoje. Eu acho que nós estamos fazendo uma novela de má qualidade, porque nós não temos mais arrojo, não temos mais aquela dupla Daniel e Boni fazendo um trabalho de incentivo, de estímulo. Eles queriam fazer novelas boas. Isso aí, olha, uma vez me visitou o Pacote, que era o Aspone do Boni, né? Então, o Pacote me disse assim, estava no ar a Escalada, eu estava meio adoentado, cansado, assim, ele falou assim: olha, como é que eu posso te ajudar? Eu não tinha colaborador nem nada naquela época, trabalhava sozinho, e ainda levava no aeroporto o capítulo para despachar para a Globo. Não tinha choro nem vela, era assim. Hoje, nossa, a gente manda por e-mail o capítulo, o Maneco manda 10 páginas, depois mais 5, mais 2, mais uma. Cada um faz do que pode. Agora, o que eu acho que é fascinante daquela época é que eles queriam fazer. Aí o Pacote me disse assim: vou botar um cara para escrever com você, o Marcos Rey. Eu estremeci de ciúmes. Eu estremeci, o que o Marcos Rey tem a ver com meu pai? Ele não vai escrever bem sobre o meu pai. Quem conhece meu pai sou eu. Eu sarei. Falei: não, estou bom, estou ótimo. Sarei. Eu fiquei bom na hora. Quer dizer, sabe, quando você tem estímulo, e ali tinha estímulo, a gente tinha estímulo para fazer o melhor. Isso que foi o bom e que foi o que implantou a melhor telenovela brasileira, ou uma melhor telenovela do mundo. Aquele momento, década de 70, 80, começo da década de 90, foram as melhores telenovelas do mundo. Assistindo Vale Tudo hoje, eu levo um susto da qualidade do Vale Tudo. Falo: meu Deus, olha como era bom isso aí. E não é mais bom. Esse que é triste, não é mais bom. Alguma coisa está errada. Então, veja, eu acho que ou nós mudamos isso, voltamos, não é voltar atrás, é retomar esse ponto de vista do heroísmo, da garra, da força, do tesão de fazer, né? E é por aí, nós temos que fazer isso. Eu estou até numa campanha, você me dá licença, me alongar um pouquinho, peço licença a vocês também, porque eu estou fazendo uma campanha para diminuir o número de capítulos das novelas. Em vez de nós fazermos 200 e tantos capítulos, a Record chega a fazer 250, o Marcílio teve que fazer 250 capítulos nessa última novela dele. Claro, parece que ele escreveu um pouco menos, mas esticando dava 200 capítulos, 250 capítulos. É um absurdo 250 capítulos. 220, eu fiz essa novela. Você fez, 220 escritas, mas e no ar era 220 também? Não, no ar deu um pouco menos. Não, mais, né? Devia dar mais. Eu acho que eu estou errada. 215 no ar e quase 250 escritos. Não, é o contrário, então. É o contrário. É ao contrário, é claro, obviamente. Jô? Obviamente é o contrário. Hein? Minha amiga, minha colega, parceira da novela, está aqui também. Ah, tá. Então, veja bem, não dá para escrever uma novela de 250 capítulos. É uma insanidade, gente. É uma insanidade. Então, eu estou fazendo uma campanha para reduzir o número de capítulos para 120, 140 estourando. Aí você vai falar: não, mas a novela se paga no capítulo 100. Como é que... E o lucro das emissoras? Dizem uns, dizem outros. Não, eu digo... Nós não vamos fazer uma novela de 120 capítulos com o mesmo número de personagens. Em vez de ter 50 personagens, vamos usar 20, 25 personagens. Só 20 e 25 personagens. Por quê? Porque com 25 personagens nós contamos uma história de 120 capítulos.
É possível. Significa o quê? 25 personagens. Menos cenários, muito menos cenários, metade dos cenários. Menos locações. Os diretores não vão ter que se alternar tanto. Que você perde, a direção também perde, a direção perde um pouco o foco da novela. Um diretor dirige de um jeito, outro de outro. Se você tiver menos diretores, concentra muito mais essa direção na mão do principal, não é? Do diretor principal, do Denis Carvalho, do Inácio Coqueiro, enfim, concentra muito mais nas mãos do diretor central e não acontece de vir uma cena ótima e uma medíocre em seguida. Não é? Eu tenho visto uma novela agora, a novela é ótima, ela é bem escrita e tudo, mas de repente está tão mal dirigida, algumas cenas de locações estão tão mal dirigidas. Por quê? Porque esses 5, 6 diretores, alguns novatos até, a novela é ótima como texto e, no entanto, capenga porque a direção é irregular. É muito irregular. Se você tem uma novela de 120 capítulos, você pode fazer com 2, 3 diretores. Aí concentra a direção. Os atores que não aguentam mais fazer novelas de 200 capítulos, por exemplo, Selton Mello, não quer mais saber de fazer novela longa. Não querem o outro menino lá que faz filmes no exterior, o Santoro. Não quer fazer também, esse pessoal não quer mais saber. O do Moscovis, o pessoal não aguenta, vai fazer 200 capítulos, um personagem que entra e depois muda para outra coisa. Por que muda? Porque o autor, em 200 capítulos, ele tem que fazer de tudo para segurar esses 200 capítulos. Com 120 capítulos, tem uma linha, é quase uma minissérie longa. Eu fiz uma minissérie de 60 capítulos, dava para fazer muito bem, fiz sem colaborador, tinha uma colaboradora só. Outra coisa, o excesso de colaboradores mais atrapalha do que ajuda. E fica um processo industrial, que eu chamo de Fordismo da telenovela. Você faz em série, como construção de automóveis, você faz em série a novela. Isso perde a qualidade, o estilo do autor se perde o estilo. Eu não reconheço, eu peço licença, mas eu não reconheço Gilberto Braga, eu não reconheço na Insensato Coração, o autor do Vale Tudo, para usar a expressão que o Daniel usou comigo quando eu fiz a escalada. Eu não reconheço. Por quê? Porque está dividido em N autores, N colaboradores. Não é legal isso. Então, nós temos que diminuir o número de capítulos. O que acontece de diminuir o formato? Acontece que a qualidade vem à tona, porque o autor vai se dedicar, vai se concentrar, vai escrever. É uma coisa quando o Gilberto Braga escreve, outra coisa quando o colaborador escreve. Então, isso é muito importante. Eu tenho certeza que uma novela de 120 capítulos, o bom autor volta à máquina, ele volta a escrever, volta ao computador. Ele volta, ele faz, ele se estimula, porque ele não olha para frente. Hoje, você está no capítulo 100, você já está com a língua de fora, você olha para frente, tem mais 100. Você não aguenta, é infinito. Você olha para frente e não vê nada, é infinito. 200, né? Eu acho que o cara sai tonto da novela, sai. Encontrei com o Silvio de Abreu no teatro outro dia, ele estava meio assim, todo. Falei, oi. Ele falou, oi, estou acabando uma novela, eu estou percebendo. Então, veja, ele tem razão, ele está certo. É verdade. Não precisa ser assim. Com 120, 140 capítulos, nós contaremos uma história com 25 personagens, menos cenários, menos locações. E outra coisa, isso me parece fundamental. O público de hoje, com a internet, com essa consulta rápida, esse pulo de uma coisa para outra, essa dinâmica, ele não vai aguentar 200 capítulos. 200 capítulos de jeito nenhum. Não vai aguentar, não aguenta mesmo. Porque ele está habituado com a dinâmica da internet, com o rápido. O filme, o cinema também hoje está tão rápido. As elipses, às vezes, não mostrou isso, não precisa, porque já dá para entender. É assim. E para fazer assim em telenovela, só mesmo diminuindo o número de capítulos. Então, formato diferente, formato curto, a gente tem conteúdo diferente. Eu acho que forma e conteúdo, vocês mais do que eu sabem disso, forma e conteúdo andam de mãos dadas. Então dá perfeitamente para alavancar a qualidade da telenovela com novelas mais curtas. É claro que todo mundo diz, o Lauro enlouqueceu, isso aí ninguém vai fazer nunca mais. Vão fazer sim, vão fazer. Essa experiência que estão fazendo agora com o Astro vai ser uma coisa muito positiva nesse sentido. O público vai entender
que essa novela de 60, 80 capítulos é mais gostosa de assistir do que uma novela em que tem barrigas e mais barrigas e mais barrigas, histórias paralelas, núcleos paralelos tomando conta da história central. Olha, eu vou te contar, é infernal. Eu acho que nós podemos fazer isso, sim. A emissora tem condições, em vez de fazer uma novela por horário por ano, vai fazer 2. Tem condições. O Projac tem condições de fazer isso, o REC 9 está muito bem aparelhado e tem condições de fazer isso também. Dá para fazer 2 novelas por horário por ano. Dá para fazer. Outra coisa, os colaboradores não serão prejudicados. Por quê? Porque esses os melhores vão subir, vão escrever novelas, vão precisar o dobro de autores. Tá certo? E os jovens vão aparecer, e nós estamos precisando de juventude na telenovela também, porque nós estamos velhos. Então, o que nós temos que fazer é brigar por essas novelas curtas. Eu estou muito sozinho nisso, eu não estou sentindo respaldo de ninguém. Ao contrário, está todo mundo achando que eu estou jogando contra. Eu não estou jogando contra nem em causa própria, não estou pensando nisso para mim. Porque eu vou fazer uma novela próxima, minha novela que está programada, vai ter 200 capítulos e vou fazer com 200 capítulos. Agora, mais para o futuro, com certeza vai cair a ficha e o pessoal vai fazer novelas curtas. Aproveitando que você mencionou o Astro, que é um remake, você tem vontade de retomar algum dos seus trabalhos num novo formato, de fazer um remake de algum dos seus trabalhos nesse... Eu tenho, sim. Eu já, de certa forma, já refiz a Escalada. Cidadão Brasileiro. O Cidadão Brasileiro não é bem a Escalada, mas já tem muitos dados da Escalada. Não sei, eu gostaria de revisitar, por exemplo, O Salvador da Pátria, porque ela foi proibida, ela foi muito maltratada no final, muito maltratada. A ideia que eu tinha era transformar o Sassamutema num presidente, né? Era uma parábola, eu queria fazer do Sassamutema um presidente. E na época, é interessante essa história. Mas é interessante, mas aquilo foi uma coisa tremenda que aconteceu. Aí eu estava com o plano de fazer. Vocês lembram que o Sassamutema, na abertura, ele subia a rampa do Planalto? Os que viram o Salvador da Pátria. Ele subia a rampa do Planalto. Então, a intenção era essa. Ele era cooptado por uma organização internacional, uma organização de tráfico de drogas. Ele era cooptado por essa... todo mundo apostava nele, ele já tinha consciência das coisas, foi tomando consciência. Ele é eleito vice-presidente, o grupo de narcotráfico mata o presidente e ele assume. Quando ele assume, o grupo está certo que já está no poder, né? O grupo que controla o narcotráfico está no poder. Era uma parábola, né? Era uma tentativa de passar uma ideia, coisas que estavam acontecendo até muito próximo de nós, na Colômbia, por exemplo. Então, eles matam o presidente, o Sassamutema assume a presidência da República, Lula, não é? E aí com consciência, ele prende, ele consegue dizimar o grupo de narcotráfico, com nítida consciência da realidade. Ele parecia um bobo e, na verdade, no processo, ele adquire consciência, não é? Era uma parábola, eu me dei a liberdade de fazer isso, mas houve um dia que eu fui chamado na Globo, e o Daniel falou, essa história de Sassamutema presidente não vai dar, não. Era 1989. Posso seguir? Pode, eleições diretas depois de muito tempo, né? Eleições diretas depois de muitos anos. Eleições diretas para presidente da República. Collor de um lado, Lula do outro. Vocês devem ter lembrança disso. 1989 era minha novela no ar. Aí fui chamado lá, a novela no ar, correndo bem, muito bem. É a minha novela de maior audiência em todos os tempos lá a minha, né? A maior audiência minha dentro da Globo. Se não me engano, é a segunda ou terceira novela no ranking da Globo toda. O Rock Santeiro, depois a Tieto ou Salvador da Pátria, não sei qual que está na frente, talvez empatada, essas duas, está em segundo lugar. Então, ou seja, era um sucesso, não precisava fazer nada disso, né? O Lauro era muito teimoso. Então, eu fui chamado lá e já tinha escrito alguns, já estava encaminhando a novela para isso. Aí o Daniel disse, vamos subir para falar com o Boni, tem uma barra pesada aí. Eu falei, o que é? Poxa, eu cheguei lá e encontrei um Boni diferente. O Boni era sempre um cara tão alegre, tão feliz, tão
comunicativa, ele estava abatido, ele estava chateado. Falou, Laura, esse negócio de Sassá Botema, presidente da República, não vai dar. Por que não vai dar? Olha, ele estava constrangido, ele estava muito constrangido. Está no livro, né? Está no livro. Então, não vai dar. Por quê? Não, olha, não vou te entrar em detalhes, você desvia isso para coisa policial. O Sassá Botema só combate ele pessoalmente, o grupo de narcotráfico, esquece esse negócio de presidente da República. Mas eu tenho a abertura, esquece, não é para fazer, não dá para fazer. Olhou assim para mim, eu entendi tudo ali no olho dele, uma coisa, porra, a barra pesou. Aí eu desci com o Daniel, falei, estou fodido, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Daniel, pô, ele falou, não tem jeito, não dá. Aí eu saí para ir no banheiro, ele falou, onde você vai? Eu falei, não, vou me suicidar no seu banheiro. Aí ele falou, ô Lauro, não, eu falei, não, suicídio rápido. Fechei a porta, fiquei ali um tempo no banheiro e tal. Poxa, agora o que eu faço? Agora acabou, essa história acabou, virou uma maçaroca. Aí voltei e tal, eu já tinha chamado 2 seguranças, pode ir embora, ele não se suicidou. Pode ir. Então, fiquei com ele e ele disse, não dá, Laura, não dá. Aí eu peguei, saí, fui embora e passei pelos corredores, um cara me chamou e falou assim, o negócio é o seguinte, a gente tem uma informação de que o ministro da Justiça, você lembra o nome dele? Está anotado não aí? Não está anotado lá. Eu também sempre me esqueço dele, Freud explica. O ministro da Justiça, não era o Falcão. O ministro da Justiça, não era o Falcão, não era. O ministro da Justiça falou com o doutor Roberto e disse que o autor dessa novela vai eleger o próximo presidente da República. Falou essa frase. Isso é papo de corredor, eu nem vou dizer quem me disse isso, mas era uma pessoa graduada lá dentro. Falei, não é possível, disse isso. O autor dessa novela vai eleger o próximo presidente. Essa novela é um sucesso. Esse Sassá Botema é fantástico, né? Esse Sassá Botema é incrível. Vamos mudar isso aí. Aí eu falei, mas não é possível. Eu falei, se eu não te contei nada, você nunca vai dizer para ninguém que fui eu. Tal. Eu falei, não, prometo que não digo. Tal. Mas era isso. Parece que era isso mesmo, né? E aí nunca me disseram, a cúpula da Globo nunca me disse essa versão. Essa versão eu ouvi no corredor da Globo. Tal. Aí voltei para São Paulo, chateado. Tal. Tempos depois, agora um corte rápido, eu fui ganhar uma encomenda no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é mais a capital do Brasil, é Brasília. Fui a Brasília receber uma encomenda do Ministério da Cultura e do Lula, nas mãos dele, do Lula, era uma ordem graças ao trabalho, tal, pela cultura do Brasil, essas coisas. E aí o Lula me disse assim, estavam passando num telão, assim, cenas de minhas novelas, né? E estava lá o Sassá Botema, ele falou bem baixinho assim para mim, eu sou o Sassá Botema? Eu quase desmaiei. Eu fingi que não era nada, peguei a encomenda. Então, veja bem, isso é tudo para dizer, a telenovela é um instrumento muito, muito forte. Aquela banana que o personagem do Gilberto Braga dá no final do Vale Tudo é antológica e vai ficar na história da cultura brasileira. Porque a telenovela tem uma penetração fantástica, tem uma penetração, são todas as classes, e tem sim o poder de conduzir muitas coisas. Eu até entendo que tenha acontecido isso no Salvador da Pátria. Agora, hoje eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu estou com 73 anos e meio e decidi falar do que eu penso. Então, eu tenho levado um pouco na cabeça com isso, mas eu tenho feito isso e tenho sofrido um pouco também com isso. Agora, o Salvador da Pátria teve essa experiência chata de ter o final da novela um pouco mutilado por conta das circunstâncias políticas. Mas, na Escalada, que era época de ditadura militar, você fala indiretamente do governo de Juscelino Kubitschek, sem poder mencionar o nome do presidente, por conta da censura.
O Juscelino não podia ser mencionado, nem Juscelino Kubitschek, nem JK, não podia fazer nada. O que eu fiz foi fazer o Otávio Augusto, que era o personagem do deputado Horácio, assobiar o Peixe Vivo, que era o tema do musical das serenatas que o Juscelino fazia em Diamantina, não é? Então ele assobiava o Peixe Vivo e isso a censura não podia cortar. Isso não estava escrito. O Juscelino ficou encantado com isso, me convidou para assistir um capítulo com ele. Então eu fui levado ao Juscelino uma noite num apartamento dele, aqui no Rio, pela atriz Luísa Helena. Ela que era amiga da dona Sara, me convidaram para jantar. Eu tive essa honra de jantar com o Juscelino e conhecê-lo pessoalmente. Um ano depois, ele morreu naquele acidente terrível da Dutra. Foi uma noite, para mim, inesquecível, uma noite linda que eu passei com o ex-presidente. Foi uma coisa, para mim, talvez o maior prêmio que eu ganhei. E, algum tempo depois, ele me escreveu pedindo autorização. Veja que beleza, que coisa linda. Ele pediu autorização para usar a palavra escalada como título de um dos livros dele. Se não me engano, era a Minha Escalada para Brasília. Acho que era esse. E ele me mandou um livro autografado, com uma dedicatória linda, que, para mim, é talvez o maior prêmio que eu recebi até hoje. E ele assistia, vale. Ele assistia a novela, mas tem um episódio engraçado nesse jantar, que no capítulo, naquele dia especificamente, parece que tinha um dos personagens que criticava, né? É verdade, tinha o personagem do Milton Moraes. O personagem do Milton Moraes era um fazendeiro que estava irritadíssimo com o governo, não é? Isso década de 50, irritadíssimo com o confisco cambial do café, ele era um cafeicultor. Então, o confisco cambial do café era uma coisa que prejudicava, eles tinham que deixar um X de dinheiro para exportar o café, era uma taxação pesada em cima do café. Justamente esse capítulo é que foi para o ar. Mas eu olhava para o Juscelino, ele sorria assim, quando terminou, eu logo quis, no intervalo comercial, eu quis logo me justificar. Pois é, presidente, esse aí é o vilão da história. Aí ele disse para mim, sorrindo, aquele sorriso inesquecível dele, dizia assim para mim: Lauro, mas é verdade, isso aconteceu e eu sofri muito com esse confisco, mas eu não tinha saída, eu tinha que fazer esse confisco, eu tinha que tirar esse dinheiro dos cafeicultores, até para controlar o preço do café que estava caindo. Ele disse para mim isso assim, no intervalo da peça, assim, coisa muito bonita. Eu vou ter que abrir para perguntas para vocês, mas antes eu queria... Tem um episódio que também não pode passar aqui, que o pai do Lauro era o amante do cinema e chegou a comprar, restaurar e até um cinema em Guará, no interior de São Paulo, que era o Cine Glória. Isso até aparece na Escalada, aparece em Cidadão Brasileiro e tudo. E na peça também, o Luar em Preto e Branco é a história do meu pai e seu cinema. E o Lauro acabou, acho que, assumindo essa paixão pelo cinema através do pai e ganhou do pai uma Keystone, que chamava um projetor de cinema mudo. E isso tinha o quê? 13 anos, 14 anos, não sei, início da adolescência. E ele, com esse projetor, ele ia até a Mesbla, comprava desenhos animados e passava para os amigos, alugava desenhos animados, passava para os amigos, cobrava um ingresso. Com o dinheiro dos ingressos, ele chegou a comprar um projetor sonoro e começou a passar filmes de verdade. Mal sabia ele que na década de 50, a TV, que seria onde ele brilharia depois, a TV destruiu o primeiro negócio do Lauro, porque o vizinho dele comprou uma televisão e aí começou a cobrar sessões mais barato, amigos. Porque ele não tinha que pagar aluguel dos filmes. E ele renovava muito mais. Era pica-pau. Então a crise do cinema ele sentiu na pele. A crise do cinema, pelo qual o cinema passou, com o advento da televisão, ele sentiu na pele. Eu queria muito falar sobre a história do teu pai, mas acho que a gente vai ter que abrir para perguntas, né? A palavra está com vocês. Qual a história do teu pai? Bravo!
Essa é a história do meu pai, a história do cinema, é esse que vocês referem? Não. Tudo, no fim, você usou a história dele. O que eu queria perguntar é, você usou muito da história dele em Escalada, depois retoma em Cidadão Brasileiro. Como é uma curiosidade minha, que o Lauro, o escritor, fazia essa ponte com o Lauro na vida pessoal? Vou explicar. Você traz referências da sua vida e da vida dele. Algumas referências que você usa no seu trabalho, politicamente, por exemplo, não iam diretamente com as ideias do seu pai. Como é que você tinha receio do seu pai assistir a obra? O Ginsberg falou muito isso, né? O Allen Ginsberg tinha receio do meu pai ler a obra. É verdade. É muito natural que a gente entre em choque com o pai quando adquire um outro tipo de consciência do mundo e tal, né? E comigo aconteceu isso. Eu estava fascinado pelos caminhos da esquerda e estava flertando mesmo com o Partido Comunista. Cheguei depois, mais tarde, a militar no Partido Comunista, um pouco antes do golpe de 64. Eu cheguei a militar no Partido Comunista. Eu fui atuante do partido de uma maneira de cabo, né? Eu era um cabo, eu não tinha status nenhum. Eu cumpri algumas obrigações. E meu pai soube disso, ele ficou chocado, porque ele tinha uma visão americanista do mundo, uma visão americanófila, né? E ele era um denista, um homem que votaria em Carlos Lacerda. Ele não votou porque ele não estava votando aqui, mas votaria. Ele tinha admiração pelos políticos da UDN, pelo Juarez Távora, na época que disputou a eleição, pelo Jânio Quadros, quando disputou contra o Lott. Ele tinha uma visão bem diferente da minha, era um conservador. E um dia nós estávamos almoçando na minha casa, lá com ele e tal, e começamos a discutir política. E ele levantou berrando: comunista não vive debaixo do meu teto. Aí eu fiquei agora. Aí eu levantei também na fúria, né? Então eu vou embora. E quando eu fiz assim, o meu relógio, que era de pulseira, assim, dessa elástica dourada, né? Voou. O meu relógio voou, assim, bateu no meu pai. Ele veio para cima de mim. Puxa vida, ele veio para cima de mim, parou, nós dois ficamos frente a frente, tal. Isso é uma cena boa, né? Aí, ficamos olhando um para o outro, assim. Aí ele virou as costas, saiu, eu fiquei lá firme. Tempos depois ele me disse: aquele dia eu sabia que você tinha virado homem. Bonito. Vocês. Claro, peraí. Tem o microfone aí? Tem. Ô, Lauro, você foi a causa desses vários autores que agora entram na novela, que tem o primeiro. Lembra que você teve um infarto e... Você foi todos os dias viver. Pois é. E o Vancini ele fez uma análise que disse como vocês estavam vulneráveis numa novela que era a maior audiência, de repente o autor não pode mais escrever. Foi aí que ele começou a pensar na possibilidade de ter outros autores. Agora que isso daí passou já há algum tempo, estou vendo que você até aplaude, desde que sigam esse estilo desse primeiro autor, né? E como é que vocês fazem, você quando trabalha com outros autores, segundo autores, para que eles sigam esse estilo, não é só a trama da novela, mas como seguir esse estilo Lauro César Muniz? Você consegue passar para ele essa... Veja, o autor que eu mais admiro é o Gilberto Braga, não é o Lauro César Muniz. Então, veja, eu acho que cada um tem seu estilo, cada autor tem seu estilo, cada autor tem a sua verdade, o seu mundo, a sua riqueza, a sua vida, a sua vivência, o seu coração, as suas vísceras. Cada um tem o seu mundo e cada um faz o seu estilo. Agora, o que eu acho perigoso é que esse estilo está se deteriorando, né? Esse estilo está
se desfazendo com esse processo que eu disse, industrial, esse fordismo da telenovela. Por isso que eu quero fazer novelas mais curtas. Eu não quero que todos façam novelas mais curtas. Isso vai acabar acontecendo, quer queira, quer não. Vai acontecer. Não vai ser agora, vai ser daqui a alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos. Vai acontecer isso. Vocês vão fazer novelas mais curtas como saída para a telenovela melhorar. Agora, estilo é uma coisa inerente, é uma coisa própria de cada um, não é? O problema é quando ele não escreve, quando o autor está cansado e deixa para os colaboradores, e aí fica uma colcha de retalhos, né? Cada um tem seu estilo, por mais que ele faça uma ligação, uma união, reveja alguns diálogos, não dá muito tempo para isso. Então, é preciso que os autores voltem a escrever com a paixão que a gente escrevia no início. O Dias escrevia, o Jorge Andrade escrevia, o Braulio, o Durst, eram autores que se davam, né, sozinhos, na solidão dos seus trabalhos, das suas vidas, jogando no teclado as suas verdades, né? Alguns até choravam ou choram até hoje. O Benedito é um chorão, o Benedito escreve chorando, é uma beleza. Então é isso que nós... Não, é verdade, nós estamos precisando disso, dessa volta do autor se dar. Não é? Se dar de verdade, como o Benedito fez, como o Gilberto fez nos primeiros momentos, como eu fiz, como o Dias fez. O Dias se entregava para valer no trabalho dele. Então, é isso que nós precisamos resgatar. E para resgatar isso, o primeiro passo é diminuir as novelas. Eu estou insistindo muito nisso, que é campanha, né? Eu fico chato. Ô, Lauro, e os encontros entre os autores? Porque vocês se reuniam muito, né? Você, durante muitos anos, fez parte da Casa de Criação Jeanette Claire, e mesmo fora, extracurricularmente, vocês se reuniam e debatiam temas, ideias, até se estimulavam numa competição sadia. Como que é isso hoje? Eu frequentava a casa do Dias, eu fiquei amigo do Dias, da Jeanette, ficamos muito amigos. Eles me ajudaram muito a fazer escalada. Houve um momento em que havia uma dúvida na cúpula da Globo se devia fazer ou não a escalada, que é uma novela que fugia um pouco daqueles padrões. Houve uma dúvida, né? Algum momento de hesitação. E aí o Dias e a Jeanette leram os primeiros capítulos que eu tinha escrito e endossaram, e disseram, falaram para o Boni, pode fazer tranquilo, isso aqui dá certo. Então eu sempre devi muito à intervenção do Dias e a Jeanette, que já estavam na Globo bem antes de mim. Então, eu acho que nós ficamos amigos, muito amigos. A gente havia uma emulação sadia. Quer dizer, uma vez eu fui visitar o Dias e ele me falou assim, puxa, eu tive uma ideia para uma novela, rapaz, que eu acho que isso é uma coisa que está me fascinando. Eu falei, o que é, Dias? Então, tirei de saca-rolha dele a ideia da Saramandaia. Ele me contou o que era a Saramandaia. Não, tem um cara que verte formigas pelo nariz, tem uma gorda que engorda, explode, tem um vampiro, tem um homem que voa, que tem uma asa que cresce atrás e que voa, que quer voar. Eu não lembro, aí estou talvez confundindo Saramandaia com Roque Santeiro, mas eu acho que não. Bom, na Saramandaia o Milton, parece o Milton Gonçalves que voava, né? E queria subir numa torre e se jogava, né? Acho que tinha isso. Bom, enfim, ele queria dizer para mim que ia fazer o realismo fantástico na telenovela, né? Eu morri de inveja. Eu falei, por que eu não tive essa ideia antes? Que diabo! Aí eu vou fazer uma novela louca. Então eu fiz o Casarão, que era uma novela que me... Então nós tínhamos as duas novelas no ar. Tinha o Casarão às 8h30. E Saramandaia às 10h. E essa emulação era sadia, essa emulação nos motivava. O Dias prestava muita atenção em mim, eu prestava muita atenção no Dias, o Dias prestava atenção no Jorge Andrade, o Jorge Andrade amava o Casarão e me telefonava todo dia no final do capítulo. A gente tinha uma ligação de amor e ódio ali, fantástica, de emulação bonita, uma coisa que estimular. Hoje está muito industrializado, hoje ninguém está escrevendo com paixão, é preciso paixão. E essa frase do Boni que eu repito aqui, que é atribuída a ele, nós temos que estar 2 passos à frente do telespectador. Isso é sagrado. Se nós estivermos escrevendo obviedade, o espectador já sabe, já sei que vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, já acontecer aquilo, já saquei tudo. Ele não vê, ou vê sem interesse, vê como quem liga um eletrodoméstico. Conta um pouquinho a história do Casarão, porque eu, por exemplo, não era nascida, tem muita gente da minha geração aqui. E é muito interessante, porque
Você tem várias gerações de uma mesma família, personagens de uma mesma família, que vivem nesse mesmo casarão. Então, o casarão é quase que um personagem da novela. E eram cortes secos, né? Vocês não faziam o recurso da fusão de um personagem. Não, corte seco. Corte seco mais velho para o ator que fazia o mesmo personagem, a mesma personagem mais novo. Tinha um certo virtuosismo técnico que era assim. Bom, eu fiz esse trabalho, eu escrevia, levava 13, 14 horas para escrever o Casarão e eu não sentia, sozinho, não tinha colaborador nenhum. E eu não sentia cansaço, porque era fascinante o trabalho. Eu ficava aqui, ali escrevendo com grande prazer, com enorme prazer. E fazia um trabalho assim, de relojoeiro, né? de juntar as coisas, de fazer com que as épocas não ficassem soltas. Por exemplo, se eu tivesse uma ação na década de 1926, digamos que eu tivesse em 1926, tem outra ação em 1976, e dessa cena de 26 eu vou cortar para essa de 76, eu criava um gancho, eu criava melhor que um gancho, um link entre as duas cenas, para evitar que acontecesse de ficar dispersivo, ou seja, você está vendo uma trama aqui da década de 20, quando ele passa para a década de 70, vai para 76, que era a atualidade, quando ele ia para a atualidade, tinha que ter um link ali, para ele ter a sensação de que estava vendo a mesma história. Então, se tivesse acontecendo alguma coisa relativa ao comportamento feminino na década de 20, em 1926, por exemplo, quando ia para 76, a gente mostrava como era a relação feminina com relação àquele mesmo problema na década de 70, no ano de 76. Ou seja, havia sempre uma ideia ligando, mais uma ideia do que propriamente trama, às vezes trama também. E havia também um personagem que fazia muito, me ajudava a fazer essa ligação das épocas, que era um personagem do Mário Lago, que era um sujeito que se isolava num lugar que ele chamava de tulha da fazenda, que era um depósito, era uma tulha antiga que ele depositou um monte de quinquilharia. Ele arranja uma banheira, enche de bosta de vaca, aquela banheira, ele estava já pirado, né, o personagem do Atílio. Ele pegava um pedaço de pau e mexia aquela bosta de vaca, ficava mexendo aquilo na esperança daquilo virar ouro. Ele achava que ele era um alquimista e que aquilo lá ia virar ouro e que ele tinha que abrir uma garrafa que tinha vindo de Alhambra, lá do castelo de Alhambra. Ele tinha que abrir essa garrafa porque ali tinha uma poção que, ao misturar com a bosta, ia fazer o ouro aparecer. Então, de vez em quando, ele encontrava um objeto qualquer, um objeto estragado, assim, sei lá, uma roca, pegava aquilo, aí eu ia para o início da década de 1900, com a roca, ela trabalhando na roca, a avó não seria a avó dele, ele aparece só na década de 20. Esse processo de trabalho era fascinante, entende? Talvez seja muito difícil passar para vocês o que era. Dá para assistir, outro dia eles passaram lá no vídeo show, sem mencionar o meu nome, porque eu estou fora eu sou da concorrente, então não mencionaram o meu nome e passaram a comemoração dos 35 anos do Casarão. E dava para sentir essa coisa das épocas, dava para sentir assim, meio confuso, assim, mas dava para sentir mais ou menos. Eu revi isso aí, não porque eu tenha visto o vídeo show na hora, infelizmente eu não vi, mas uma amiga me mandou essas coisas de internet, Um link no YouTube. Um link, eu vi pelo link que ela me mandou e eu vi o programa. Fiquei fascinado por aquilo. Eu falei, nossa, que bonito. A Globo ainda faz uma homenagem a mim em 2011, uma coisa de 1976, classificando como um marco da televisão. Eu fiquei comovido, fiquei até bateu o coração com um pouquinho de amor pela Globo. Aí mas eu estou muito bem na Record e vou fazer novela lá. Agora, foi só um amor passageiro, assim, pela homenagem que eles fizeram, né? A minha novela, mais a minha novela do que a minha, porque o meu nome nem foi citado. Agora, essa novela, de vez em quando, aparece alguns elementos dela, eles passam por aí, essas coisas, talvez encontre também nesse outro processo de ver cenas, como é que chama isso? Eu já estou meio cansado. Como é que chama esse negócio de... YouTube, né? YouTube. Tem coisas no YouTube e tal. Então, dá para sentir um pouco o que era isso, né?
A novela começa, no primeiro capítulo, a passagem do ano de 1899 para 1900. Erroneamente, eu errei. Erroneamente, passagem de século. O passagem de século era de 900 para 901. Eu me enganei, mas foi assim mesmo para o ar, ninguém notou. De 1899 para 1900 tinha um Réveillon lá nos confins do Judas, lá no lugar meio perdido do interior, a inauguração do casarão. Né? O casarão ia inaugurar e o homem que construiu o casarão estava inaugurando nessa espécie de Réveillon, nessa festa de passagem de ano. Né? Começa a novela ali, depois dá um salto para 76 com o João Maciel, que era o personagem do Paulo Gracindo, fazendo uma estripulia, bêbado, sobe numa estátua altíssima, o bombeiro tem que tirar, ele está bêbado, pendurado lá em cima, mas tudo linkado, 100%. Dava muito trabalho, mas dava muito prazer de fazer. Oi, Laura. Pergunta. Eu, por coincidência, você falou muito do casarão, e eu vi uma matéria ontem no Globo, que estava falando exatamente sobre algumas restrições que você teve na época, inclusive que não podia abordar o assunto como adultério feminino, por exemplo. Eu queria saber se hoje, como que funciona essa liberdade hoje? Até onde você pode ir na emissora que você está trabalhando? Até onde você acha que pode ir dentro da sociedade? Que tipo de assunto ainda que não pode ser abordado? Legal, boa pergunta. Veja, em 76, quando eu fiz o Casarão, alguns assuntos eram muito tabus. Por exemplo, relação de preto com branco, amorosa, relações de amor entre uma negra e um branco, que eu esbocei fazer das primeiras décadas do ano. Já havia havido, já tinha a escravidão já tinha sido derrubada, é claro, mas ainda havia aquela situação difícil dos negros recém-libertados, né? Então eu tentei fazer uma relação dessa, eu fui impedido de fazer. Não, fui aconselhado a não fazer. Outra relação que eu tentei também no Casarão foi uma relação entre um goi e uma judia, quer dizer, um brasileiro e uma menina de origem judaica. Eu recebi uma pressão muito forte para não fazer também. Então, eram assuntos tabus, entende? Um tapa, talvez seja isso que você tenha lido, um tapa que o marido Armando Bogos dá na Renata Sorrah, numa briga de casal, também foi cortado. Então, ficou uma coisa meio sem pé nem cabeça. Ela estava chocada com o que tinha acontecido, uma porrada que ela tinha levado o marido, já estava cansada da relação, e ali era o auge, aquele tapa era o auge. Aquilo ficou meio nublado, não foi para o ar o tapa. Teve em outras novelas, eu tinha um beijo do ator Nela Torraca, que fazia um travesti. Essa eu vi no YouTube. Mulher, você viu? Fazia uma mulher, né? Uma novela que eu fiz baseada numa peça do Ben Jonson, a novela chamava Um Sonho a Mais, uma novela da Sete. Um beijo do Neila Torraca com a Bandeira, a Silvia Bandeira. Um beijo dos dois também foi cortado, porque eram duas mulheres se beijando. E hoje E o público estava careca de saber que ele era homem, claro. Mas na hora assim ele beija ela e ela beija e acha interessante, mas não foi cortado, aquilo sumiu. Isso eu já vi no vídeo show. Já assisti no vídeo show às 1h30 da tarde, agora, recentemente. Então, veja, parece que eu vejo o vídeo show todo dia. Olha, é uma outra realidade, não é? Uma outra realidade. Nós estamos vivendo um outro momento completamente diferente. 76, quantos anos faz? São 35. 35, falava, 35, claro. Agora foi pouco falar mesmo. Então, 35 anos depois, é outra realidade. Hoje, homossexualismo é uma coisa que está em todas as novelas. Até me aborrece que o homossexualismo está tendo um tratamento caricatural nas novelas atuais. Eu não entendo por quê. Eu não entendo. Morde a Sopra, toda hora tem uma caricatura lá de homossexualismo. Eu não posso entender uma coisa dessa. Não entra na minha cabeça isso mais, entende? Se fosse na década de 70,
os programas de humor, essa coisa, eu até entenderia, entende? Estava um programa de humor, era sempre feito assim naquela época, né? O homossexual era a piada, né? Você vê o Chico Anísio, que está repetindo aí no Viva, né? No canal Viva, você assiste um programa de Chico Anísio, tem lá um homossexual, que é, aliás, muito bem interpretado pelo Chico, com muita dignidade, muita classe, mas ainda assim era motivo de piada só a existência do homossexual, o que é uma coisa inconcebível hoje, né? Então, eu fico chocado, às vezes, de ver ainda esses resquícios de deboche fácil. Compreende? Então, aquele beijo foi cortado, e coisa assim. Hoje, dá para fazer com muita dignidade as relações homossexuais. Com muita dignidade. É o que tem que ser feito. É o que tem que fazer. Os autores têm que fazer com alma isso, com verdade humana, e não no deboche. O deboche é fácil. É fácil gozar essa coisa, piada velha. Desculpe, estou até me cuspindo aqui de raiva. Aí essa coisa fica difícil, né? Eu fiz poder paralelo. Sei. Adriana Garamboni. Maura. Oi, Adriana. Oi. Seu microfone. Oh, meu Deus. Que bom, Adriana. Tudo bem, Laura? Tudo bem. A gente, com a Maura, a gente tentou fazer uma cena que tinha essa menção, não era nem uma cena explícita, e foi muito difícil, né? Porque quando a gente aborda com essa verdade, que é realmente, não estamos de gozação, estamos falando sério, aí é que gera esse frisson, né? Que é difícil, né? Era uma cena que a gente discutiu bastante, né? Eu me reuni com a Adriana e com a Paloma, e com a Miriam também. A Miriam acho que estava também presente nessa reunião nossa, não estava? Também. Também estava, Eu me reuni com as duas e falei assim, nos Gigantes eu tentei fazer uma relação sutil, homossexual, entre a Dina Sfati e a Lídia Brondi. E eu fiz uma coisa assim, sutil, bem sutil, uma sugestão apenas. Houve uma reação muito negativa das atrizes, não da Lídia, mas da Dina. A Dina que me perdoe, mas ela estava numa fase ruim, não sei, estava vivendo um momento extremamente difícil. Ela recuou na coisa, falou, Lauro, não dá para eu fazer isso, não dá, vamos parar com isso. Nós brigamos muito durante os Gigantes, mas muito, muito, muito. Ela chegava no estúdio, jogava o meu capítulo no chão e sapateava em cima. O que vai fazer? Aconteceu isso. Agora, ela estava mal, ela estava vivendo um momento extremamente difícil. E eu estava tentando fazer alguma coisa com essa personagem. Eu tinha até combinado com ela, vamos dar um salto à frente da Malu Mulher, a Malu Mulher já foi. Agora vamos fazer uma coisa mais arrojada. Ela não foi. Aí eu peguei a Adriana e a Paloma, contei essa história que acabei de contar para vocês todos, e as duas toparam e ficaram empolgadas. E falaram assim para mim, você vai recuar, falaram para mim. A Adriana falou, a Paloma falou, você que vai recuar, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, não é isso, Adriana? Nós vamos fazer. Aí eu falei, eu não vou recuar. Quem recuou foi a Record, não fui eu nem você. A Record é que criou uns certos obstáculos, mas acabou indo para o ar. Acabou indo para o ar, porque também a novela era tarde, era às 11. A novela foi exibida, a maior parte da novela Poder Paralelo foi exibida às 11. E é incrível, porque faz um sucesso enorme, né? Todo mundo assiste, todo mundo comenta, vira uma coisa enorme. Vira uma coisa legal, né? Agora o Thiago fez o beijo homossexual, poxa, quebrou um tabu, foi muito bom ele fazer isso. O SBT deixou, teve uma visão boa, progressista. Acabar com esse tabu, essa coisa que não pode. É bobagem isso, né? Bobagem. Oi, Lauro. Oi. Oi, que bom. Oi, que bom falar, ver você. Nossa. Pezinho saudade. de coelho. A Rosinha dizia que ela era meu pezinho de coelho. Todas as coisas que a Rosinha fazia, de minha autoria, dava certo, né? Fizemos uma peça que foi 3 anos em cartaz. Depois fizemos o Carinhoso, que também foi um sucesso. Depois fizemos outras coisas mais, e tudo dava certo, Direito a Volver. Então a Rosinha dizia assim, poxa, eu sou o teu pezinho de coelho. Eu tenho muita saudade de você. Eu acho que seu legado é exatamente esse. É um intelectual que foi para a televisão com as suas ideias e com o pé no popular.
Você entende? Por isso que você acertava sempre. Porque, apesar das coisas ter com muita qualidade, o texto de muita qualidade, era muito fácil decorar seu texto, mas você tinha um pé no popular. Então, porque no princípio da entrevista, você falou que tem que pegar todas as classes. Então, isso eu acho grande o legado seu. E bonito que você também falou da paixão, e você vai e levanta. Agora, não foi, gente? Foi lindo, parabéns. Eu acho que você merece aplauso quando você levantei quis dizer... da cadeira. Você levantou porque você tem hoje a mesma paixão que você tinha 40 anos atrás. Então, eu fiquei emocionada. Eu que fiz tanto, talvez eu tenha sido atriz, tenha mais tendo feito texto seu. Você é atriz, você sabe disso. A gente sente necessidade de levantar. Exatamente. Eu não lembro, né? Aquela paixão que você falou, você tem agora. Tá de pé, não é? Você fala, opa, tô de pé. Então você mostrou... O final do filme do Kubrick, né? Eu posso andar, eu posso... Então eu queria já isso tudo, o seu legado, tudo isso, todo mundo sabe, tudo, nem precisa dizer quem fez seus textos, tudo isso. Então eu vou contar uma coisa engraçada do Carinhoso. Acho que foi Carinhoso. Eu fazia com o Fúvio, né? E a Regina Duarte fazia com... Há 1 hora. É uma coisa que aconteceu. Regina, nós estamos fazendo o Astro agora. E eu, graças a Deus, me livrei do monotema. Entende? Porque eu envelheci e não bagulhei. Então eu só faço. Então eu só faço perua dando em cima de rapagão. Então estou até aqui. Eu acho que é um monotema, é quase um castigo. Então vou fazer no Astro, velha, solteirona, pobre e espero que virgem. Não sei ainda. E graças a Deus me livrei. Quer dizer, pelo menos agora. Mas uma coisa bom, né, Mauro? Que bom, né, Mauro? Não aguento só. Então, uma coisa engraçada que aconteceu no Carinhoso foi isso. Um dia a Regina Duarte, nós estamos no camarim, ela disse, Rosinha, eu estou grávida. Era da Gabriela. E eu não posso falar nada. Eu falei, Regina, não diz para ninguém, mas eu preciso dizer para você, pelo amor, que a gente era muito amiga. E agora a gente está voltando a trabalhar o Astro, está muito gostoso junto. E o que eu vou fazer? Eu falei, está grávida outra vez? Não. Eu falou, aí, o que eu vou fazer? Eu falei, não fala para ninguém. Tá enjoado, porque eu não posso dizer. Eu falei, então talvez seja melhor você abrir e dizer que você está grávida. Eu não posso dizer, porque o meu personagem casa no último capítulo e virgem. Então eu não posso dizer que eu estou grávida. Então guarda isso, por favor. Então as camareiras diziam assim, Regina, o que está ouvindo? Você engordou um pouquinho, porque essa saia não está dando em você. Ela falou, o pão doce da padaria século XX é muito gostoso. Foi um prazer, eu acho todo mundo encantado. Eu tenho vindo algumas vezes aqui. Você foi aplaudir diversas vezes. Naturalmente, as pessoas gostaram muito, não foi, gente? Muito. Você foi... Quando você levantou e falou, o cara que eu conhecia 40 anos atrás. Obrigado, Rosinha. Um beijo para você. Lauro, deixa eu te perguntar uma coisa que você... Aqui, ó. Você começou durante a entrevista a falar de uma história sua com o Manuel Carlos, e você disse que ia terminar depois e você não terminou, então eu estou curiosa. É uma história bonita. É o seguinte, o Maneco estava fazendo Sol de Verão, estava escrevendo Sol de Verão, e morreu o Jardel Filho. Morreu o Jardel, né? Filho do coração. Assim. E era o personagem protagonista, era a protagonista absoluta da novela. Eu estava chegando de viagem e fui chamado... porque havia uma perplexidade no Maneco, ele não conseguia escrever. Não conseguia mesmo, ele estava bloqueado para escrever a novela. É compreensível, ele era muito amigo do Jardel. E aí o Boni me pediu que substituísse e terminasse a novela em 17 capítulos, ou seja, 6, 6 e 5, repetindo o sábado. Terminasse em 3 semanas. Nós estudamos lá para 3 semanas para terminar, que eu não posso deixar essa novela sem final. Será que não era melhor deixar sem final? Foi discutido isso tudo lá, e aí chegamos à conclusão que não, que tinha que fazer o final da novela. E aí eu pedi para falar com o Maneco pelo telefone, para conversar com o Maneco para ver se ele estava de acordo com isso, né?
Aí ele fez a ligação, eu conversei com o Maneco me pediu para terminar a novela, ele realmente não estava em condições de fazer. Isso já tinha acontecido com o Braulio antes, no Boff. São duas histórias parecidas, que eu substituí o Braulio no Boff também. Agora, essa é uma história bonita na medida que eu fiquei perdido, né? Eu tinha chegado de viagem, eu não tinha clareza da novela. Aí o Guarnieri estava no elenco e o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo também. E os dois me deram subsídios. Eu fiquei no hotel Everest lá, e isso não é merchandise. Fiquei no hotel e eles ficavam comigo. Eu ficava escrevendo e eu perguntava, mas esse personagem tal. E sem o protagonista. Eu tinha que escrever sem o protagonista. Eu queria uma coisa completamente diferente. Ainda assim, deram muito pau nos meus capítulos. Eu não tinha o protagonista, eu não tinha a novela na mão, mas houve um zoom tão forte com relação ao Morte do Jardel, a impossibilidade do Maneco escrever, que a novela subiu de audiência, então ficou por isso mesmo. Eu acho que foi uma reunião linda, podemos encerrar? Maravilhosa, eu gostaria que fosse a primeira de várias. Muito obrigado, foi ótimo encontrar velhos companheiros, novos companheiros. Beijão para vocês.